Professor Ricardo Martins, hoje celebrando vida nova, agora sim, na bancada com a gente. Professor, parabéns mais uma vez, muita saúde para o senhor. Muito obrigado, Flávia, muito obrigado, Meg. Muitas felicidades. Muito obrigado, Darcy. Pessoal, eu estava lá já com os olhos merejando, viu? O professor merece esse carinho, é sempre muito querido por todos aqui. Muito obrigado, é um lugar que eu sou apaixonado de estar. Tenham sim um cuidado, um carinho tão grande com vocês, porque vocês fazem parte da minha vida já há muitos anos, né? Verdade. E também os nossos ouvintes, telespectadores, que eu transmito aí meu bom dia. E também tenho certeza que você está feliz pelo meu aniversário e saúde em dia, não é? Saúde em dia, é o que a gente mais deseja para o senhor. Saúde em dia, muita prosperidade, muita alegria. Obrigado. Professor, com certeza transforma vidas aqui. Amém. Com as informações que o senhor traz para a gente. E muitos anos aqui com a gente, né? Claro. Muitos anos. Claro. Professor, hoje o tema é o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia, comemorado no próximo dia 12, um tema muito atual, que ainda gera muitas dúvidas e por isso o professor está aqui hoje para esclarecer essas dúvidas para a gente e todo mundo pode participar, né, Meg? Isso mesmo, participe com a gente, mande a sua pergunta, o seu comentário através do WhatsApp 17 98806 0913 ou através dos comentários no Facebook. Muito bom, e a gente já começa com participação, professor. Fernandinha, que está sempre ligada com a gente, mandou parabéns, professor, muita saúde, paz, amor e felicidade. Obrigado, Fernanda. Obrigado. Fernandinha mandou algumas dúvidas aqui. Fernanda, vamos começar falando um pouquinho primeiro sobre o que é a fibromialgia e na sequência já faço suas perguntas, tá bom? Professor, explica pra gente o que é essa tal de fibromialgia, que não sei se é impressão minha, mas parece que a gente começou a ouvir falar recentemente. Antigamente a gente não ouvia falar disso. E tem uma explicação lógica, mas primeiro nós temos que entender que é uma síndrome. É uma síndrome dolorosa, mas ela não é inflamatória. A origem dela não é, por exemplo, por causa de uma pancada, de uma torção ou alguma situação que gere inflamação, que gere inchaço dos músculos. É, na verdade, uma síndrome dolorosa que ela precisa ser, inclusive, investigada cada vez mais, porque ela não tem origem reumática. Ela não tem origem traumática, mas ela está presente hoje em 3% da nossa população brasileira. São mais de 10 milhões de brasileiros que estão sofrendo com isso. E aí vem a resposta com relação ao diagnóstico. Ela, normalmente, ela não tem uma causa efetiva, mas observando a fibromialgia, é possível entender que ela vem depois de uma situação traumática. Uma situação que pode ser uma infecção, por exemplo, importante. É um trauma, às vezes, na vida da pessoa. Ela ficou muito tempo na UTI, voltou, acaba desencadeando esse quadro de fibromialgia. Outra coisa, um acidente automobilístico. Depois pode gerar essa fibromialgia. Ou, o que é mais comum, as questões emocionais, esses traumas emocionais. Aí nós estamos vindo de uma pós-pandemia e nós temos que lembrar isso. Então, os estudiosos têm visto o aumento progressivo dessa condição pós-pandemia. Então, nós temos, por exemplo, a síndrome pós-pandêmica, não é? Quer dizer, a Covid longa, não tem isso. Verdade. Nós estamos vendo que a fibromialgia também entrou agora nesse cenário muito por tudo que nós passamos pela Covid-19. E ela atinge 90%, o público, né, é de mulheres. 90% das pessoas que têm fibromialgia são mulheres. E aí a gente tem que entender que essa carga emocional, ela foi muito pesada com relação às mulheres. Então, me parece que é um caminho muito relacionado, viu, Flávia? Termos a Covid, termos toda a pandemia e gerarmos agora todo esse estado emocional. E olha só, a medicina chinesa, ela nos ensina sobre isso. Nós, inclusive, em situações de estresse, nós seguramos muito bem a barra. O nosso organismo meio que nos protege. Depois que
passa, vem a calmaria, com a calmaria começa a aparecer alguns distúrbios. Tem pessoas, por exemplo, que infartam. Tem pessoas que têm um derrame cerebral, tem pessoas que apresentam esse tipo de condição emocional. E é provavelmente que a gente vai conseguir por aí entender a fibromialgia. Professor, e como é feito o diagnóstico? Existe um exame específico? Não existe, é clínico. A pessoa que começa a ter dores ao longo do corpo inteiro, mais de 3 meses, já é considerado fibromialgia. E às vezes a gente fica imaginando que é frescura da pessoa. Ah, você nunca teve isso, por que você está tendo agora? Então nós não sabemos qual é o gatilho, mas esse gatilho é real quando a pessoa tem em 18 áreas do corpo essas dores. 18 áreas. Então você imagina que uma área já seja dolorosa, difícil, por exemplo, de você dormir, difícil, por exemplo, de você comer e ficar feliz. Você não consegue. Uma dor crônica, por exemplo. Quem tem fibromialgia tem, no mínimo, 12 pontos de dor. E a ciência mostrou que no máximo 18 pontos de dor, mas não são pontinhos, são áreas. Então, braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, tórax, região da cervical, e do pode pescoço. Variar. Hoje dói num lugar, amanhã dói em outro. Porque o que acontece? Foi observado que quem tem fibromialgia tem uma hipersensibilidade à dor. É como se o cérebro e todo o sistema nervoso fosse muito sensível, se tornasse mais sensível do que nós. Então, por exemplo, às vezes você vai querer abraçar alguém que tem fibromialgia, ela não consegue. Não porque ela não goste, mas aquilo incomoda demais. Às vezes ela não consegue que você toque nela. Não é porque ela também está arredia, não, é que ela está muito dolorida. Aí ela não teve uma boa noite de sono, porque é uma das características de quem tem fibromialgia. Não tem aquele sono reparador. O indivíduo pode estar com muita ansiedade e às vezes até depressivo, pelo que aquelas dores provocam a ele. Porque nós estamos falando de uma faixa produtiva entre 30 e 50 anos de idade. Essa é uma faixa produtiva das mulheres. Você imagina essas mulheres que não conseguem ser produtivas, não conseguem tocar as suas vidas e às vezes ficam inutilizadas por causa dessa doença. Então isso gera muitas complicações emocionais e agrava ainda mais a questão da dor. A gente está conversando ao vivo com o professor Ricardo Martins, que hoje está falando sobre fibromialgia. E falando nas dores, professor, Fernanda mandou a pergunta. O senhor falou sobre dor cervical. Ela quer saber se pode ser um sintoma de fibromialgia. E também ela falou de, vamos ver se eu vou falar certo o nome, espondilose. Se também pode ser um ponto de dor da fibromialgia. Claro, Fernanda, ótimas perguntas e nós vamos tentar elucidar assim. Fibromialgia precisa estar em, no mínimo, 12 áreas corporais e a ciência tem mostrado que pode ser até em 18 áreas corporais. Então, se a dor está localizada apenas na região cervical, ela não consegue ser caracterizada como fibromialgia. Aí deve ser investigado e aí os médicos fazem exames como diagnóstico diferencial. Eles vão excluindo, né? Então, no caso de uma cervicalgia importante, provavelmente vai se fazer um raio-x, depois uma ressonância magnética, para saber se não tem um desgaste ou alguma coisa naquela região que possa causar esse problema. A espondilolistese, a espondilólise, né, são lesões da coluna mesmo. Então é numa área específica da coluna, pode ter um escorregamento de uma vértebra com a outra, é uma situação traumática, então isso é bem localizado. Então pode gerar dores, é interessante como essas dores aqui na coluna são comuns no nosso dia a dia, né? E ainda mais pessoas que, por exemplo, trabalham muito em pé ou tiveram alguma situação traumática, mas é numa área só. Então, para que a gente caracterize clinicamente a fibromialgia, é no corpo inteiro e com essa hipersensibilidade ao toque. Ontem nós recebemos, né, uma paciente agora na clínica escola, a gente tem falado muito sobre isso, nós estamos totalmente abertos para o tratamento. Verdade. E nós recebemos ontem, ela não está conseguindo comer e nem dormir. Nossa. Porque ela não consegue mastigar de dores que ela tem nessa região do masseter, que é o músculo responsável pela mastigação. E aí dói essa região do crânio toda, ela acaba tendo uma cervicalgia
cervicalgia também, e fora as dores corporais. E ela não consegue dormir adequadamente, não come. Ontem fizemos a primeira sessão. Ela já teve uma resposta de 40% sem dor. Nossa. Para alguém que só tem dor o dia inteiro, na primeira sessão, que é o que nós sempre preservamos aqui, né? Dar a melhor experiência analgésica para o paciente na clínica escola. Que aqui a clínica escola é equipada, os nossos alunos estão muito bem preparados, nós estabelecemos um padrão de qualidade dessa fisioterapia para exatamente gerar essa analgesia de qualidade. E ontem ela saiu e provavelmente ela vai dormir. Então nós temos que ter esse foco, sabe, relacionado a esse cuidado, porque realmente não é fácil. Professor, falando um pouquinho mais então sobre esse tratamento, é medicamento, são terapias alternativas? Meg, como a gente também entende que a fibromialgia ela é multifatorial e principalmente relacionado com esses aspectos emocionais, o tratamento também é multifatorial, Darcy. Ela precisa ter medicações analgésicas e aí podem ser administrados por um clínico geral, por um ortopedista, ou por um reumatologista, ou mesmo por um neurologista. Todos eles estão aptos a fazer a prescrição medicamentosa analgésica, não inflamatória. Porque não há inflamação, é analgesia mesmo. Associado a isso, a fisioterapia, nós temos visto muitos resultados. Mas agora a gente também tem a acupuntura, que pode ser estranho, né? Aplicar agulhas em locais de dor. Mas como as agulhas não doem a aplicação e elas harmonizam a questão energética, metabólica, as pessoas começam a ter uma situação muito confortável. Mas terapia com a psicologia. A psicoterapia ela precisa estar dentro dessa linha terapêutica. A partir do momento que eu sei qual é o possível fator emocional, isso ajuda bastante. Mas aí, Flávia, a atividade física ela é um carro-chefe para controlar a fibromialgia. Atividades aeróbias, leves, como a caminhada, a hidroginástica, só que normalmente individualizado, porque ela não pode entrar junto com o grupo, mas tudo que seja individualizado, com baixo impacto, alongamentos suaves, tudo muito suave, ela consegue ter um ótimo benefício. E fugir do estresse. Isso é uma outra questão que precisa ser muito trabalhada. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, viu pessoal? Quem tem fibromialgia não é fácil, não é frescura. Nós temos que ter um acolhimento importante e um cuidado com essas pessoas. Porque hoje em dia, inclusive, nós temos toda essa carga emocional, né? Que é natural que nós estejamos nisso. Nós temos que perceber que às vezes um amigo próximo está com dor e a gente nem sabe o porquê, sabe? Então assim, vamos tentar entender o que está acontecendo e fazer a melhor dinâmica de acolhimento médico para essa pessoa. Perfeito. Professor, quem tem fibromialgia tem algum direito a atendimento preferencial? E vou juntar aqui com uma pergunta da Gislaine, que está nos acompanhando, se quem tem fibromialgia tem direito a aposentar. Tem. A partir do momento que o diagnóstico foi realizado e que todos os exames estão comprovando que ela não consegue mais gerar produtividade, né, no trabalho, existe realmente essa possibilidade da aposentadoria por invalidez. Né? E os direitos eles são muito mais amplificados. Inclusive, caso a pessoa consiga essa aposentadoria, ela tem o direito de 25% a mais nos proventos do que as pessoas comuns, né? E essas pessoas, por exemplo, antes da aposentadoria, às vezes ela tem que fazer o quê? O recolhimento. Então ela tem o direito ao auxílio-doença. Porque tudo isso está relacionado à dificuldade que essa pessoa tem em ser produtiva. Pelo menos por um tempo, até que as medicações possam fazer efeito, até que todo esse conjunto terapêutico faça efeito, ela tem todo o direito. Caso não consiga, ela começa a fazer alguns exames um pouco mais minuciosos. Por exemplo, tem um exame muito frequente que é utilizado, a eletroneuromiografia, que é como é que estão os grupos musculares, porque essa dor, ela vem, na verdade, dos músculos, dos tecidos que estão próximos dos músculos.
E se esses músculos já ficaram com algum tipo de fibrose? Lembra? Fibromialgia. Então é uma dor muscular fibrosante. Às vezes essa pessoa já está realmente com muita dificuldade de mobilidade, de carregar peso, por exemplo. Então aí ela entra nessa linha realmente da aposentadoria precoce. E todas as outras coisas estão de acolhimento. Por exemplo, ela não precisa ficar em filas, porque ela não consegue. Se ela estiver em um local muito tumultuado de barulho, que gere esse tipo de situação estressante, ela também pode solicitar, se for um órgão público, solicitar que haja o cuidado devido com relação a ela. Em alguns municípios a gente vê até a carteirinha, né, de portador de fibromialgia, para você poder ter esse acesso mais facilitado. Tudo. Professor Ricardo, quero agradecer muito. Meu Deus, já acabou? Já acabou. O tempo voa. Só registrar aqui a participação do Silvio Salvador, parabenizando o professor Ricardo, né, por mais um ano de vida. Ele disse que Deus continue abençoando. Obrigado, Silvio. Um grande abraço e estamos juntos, viu? Essa é a nossa missão aqui, gerar conhecimento, mas gerar alegria, porque eu tenho certeza que a gente também gera esse momento de alegria, né, para os nossos ouvintes. É isso, e a gente te espera na próxima semana, professor. Com certeza estarei aqui. Obrigada. Jornal da Manhã, Unifev. 8h55 para